Bom dia, pessoal. Vamos dar início agora às aulas, após esse recesso. Vamos ver o capítulo 16, que a gente vai falar um pouquinho dos ecossistemas. Os ecossistemas, a gente vai ver que são diversos e que tem vários no mundo, e aqui a gente, no Brasil, vai ter alguns também. Então, a gente vai falar um pouquinho do que é cada termo e depois a gente vai trabalhar cada bioma do mundo e cada bioma do Brasil. Então, primeiramente a gente tem que pensar o que é um ecossistema, A gente vai ver ao longo da aula que o ecossistema é um conjunto de seres vivos que vão interagir entre si ou vão interagir com o meio ambiente. Então, isso já é um ecossistema. Então, isso vai caracterizar. Você não tem um ecossistema se você não tiver um ambiente isolado ou seres vivos isoladamente, vivendo isoladamente. É importante também a gente pensar na questão da conservação, Porque alguns ecossistemas, biomas foram sendo degradados à medida que foram passando os anos pela exploração humana. E é importante ressaltar que os indígenas, por serem bons conhecedores da natureza, eles atuam contrariamente ao que as outras pessoas, outros povos fazem. Eles ajudam, auxiliam na proteção da natureza. Nas áreas que eles moram, se encontra menos desmatamento, e você vai ver que eles usam as áreas que eles vivem de forma consciente. Então, falando um pouquinho de ecologia, tá? A gente vai estudar ecossistema nessa parte da ciência chamada ecologia. Ecologia é a parte das ciências que vai estudar as interações entre os seres vivos, e entre os seres vivos e o meio ambiente. Tudo isso a ecologia vai estudar. Aqui, se a gente for ver, tem um besouro interagindo com um vegetal e que está num ambiente qualquer. Então, a parte que tem uma certa luminosidade, que é o fator do ambiente, e o ser vivo interagindo com o meio ambiente. Ecossistema. Ecossistema é um conjunto, que eu falei, de fatores vivos, também chamados de fatores bióticos, ou seja, que possuem vida, mais fatores ambientais, que são chamados de fatores abióticos. A da ideia de negação, bióticos, vida. Então, não tem vida. É um ambiente, que sozinho não tem vida. Mas, juntando com os seres vivos, eles formam o que a gente conhece como ecossistema. Os ecossistemas podem ser aquáticos, A gente vai ver lagos, mares, oceanos, tudo que a gente vai encontrar vida, rios, E a gente vai ter os ambientes terrestres, Os ambientes aquáticos vão depender principalmente dos fatores relacionados à água, luminosidade, profundidade. Tem a ver com a parte por exemplo, de mar. Terrestres vai depender da quantidade de água e a qualidade da água para poder os seres vivos se desenvolverem. Como eu falei, a gente tem exemplo de aquáticos, a gente vai ter exemplo de lagos, oceanos, etc. Terrestres, a gente vai ter exemplo florestas, campos e etc. E existem aqueles ecossistemas de transição, que vai apresentar algumas características de ecossistemas aquáticos e terrestres. Você vai ter a água doce se encontrando com a água salgada, se for uma de transição aquática, por exemplo. Um exemplo disso são os manguezais, que a gente vai ver no final da aula, que a gente encontra aqui no Brasil. Bioma. Ecossistema é um ser vivo com meio ambiente, de forma isolada. Mas se eu pego uma área que é formada por vários conjuntos desse que eu falei, que são chamados de ecossistemas, mas que eles apresentam características semelhantes em relação ao clima, vegetação, fauna, que é a parte dos conjuntos de animais, relevo e etc. Se eles têm características semelhantes, mesmo e você tem vários ecossistemas ali, você tem o que a gente chama de bioma. Então, bioma são vários ecossistemas que possuem as características que eu falei aqui, semelhantes. Falando um pouquinho dos biomas do mundo. O primeiro bioma que a gente vai ver, vamos pensar assim,
o globo, fingindo que isso aqui é o globo, a gente vai trabalhar das extremidades para o meio, né? Então, partindo das extremidades do globo terrestre, tundra fica em regiões de polo ou regiões muito frias. Portanto, o clima vai ser frio e seco, né? Por que é seco geralmente o clima frio? Porque tem pouca sol e pouca evaporação. E aí, quando tem pouca evaporação, você vai ter menos chuvas, né? Então, por isso que é seco. As vegetações são rasteiras. Por que rasteiras? Justamente por ter um solo praticamente com água congelada, ficaria difícil se tivesse caules muito longos da água chegar até a parte superior, né, da planta. Então, você vai ver arbustos pequenos, gramíneas, né, que são vegetações rasteiras, musgos e linhos, né? E elas vão se desenvolver mais no verão, porque no verão você vai ter condições de água mais facilmente para elas, e isso vai fazer com que elas se desenvolvam mais. Como o inverno é muito seco, elas não conseguem se desenvolver. Igualmente as plantas, a fauna, que são os animais, devido ao clima seco, eles são adaptados. Eles possuem características, por exemplo, o urso, camada de gordura a mais do que outras espécies. E o que eles fazem também para sobreviver? Quando chega o inverno, eles migram para áreas mais quentes para poder sobreviver, né, ao inverno rigoroso. Então, como eu falei, é um clima bem frio, seco, e tem muito vento e vai ter poucas chuvas ali. Onde que a gente vai encontrar, como eu falei, nos polos árticos e antárticos, norte da Europa, né, que é a parte lá superior, Rússia e América do Norte. Você vê que a gente vai encontrar bastante gelo, né, com um clima bem frio. Descendo um pouquinho do globo, a gente vai ter a taiga, que apresenta clima frio e seco. A vegetação, ela é formada, né, frio e seco, com vento. Esse aqui, no caso, tem mais vento que a tundra, mas em relação à chuva também tem uma pouca quantidade. Você vai ver como vegetação, uma característica ou principal vegetação, floresta de coníferas, que são os pinheiros. E a vegetação, ela vai ter, então, forma de cone, e essas folhas vão estar adaptadas, né, para quando tiver neve no inverno, ela poder sobreviver. A fauna também é adaptada, também vão migrar no inverno para poder sobreviver ao frio intenso. A gente vai encontrar ursos, lobos, lebres, bisões, linces, renas e alguns tipos de aves. Quais locais que a gente vai encontrar a taiga? Canadá, Europa, Ásia e Estados Unidos. Terceiro bioma, floresta temperada. Não tem a ver com tempero, não, tem a ver com clima. O clima é temperado, com 4 estações do ano bem definidas. Então, você vai ter as 4 estações muito bem representadas. Verão bem quente e úmido, inverno frio, né? É característica desse tipo de floresta e de clima. Esse clima a gente vai encontrar na Europa, na América do Sul, na Europa, na Ásia e Austrália. São locais que a gente vai encontrar esse tipo de floresta. A vegetação são florestas decíduas ou caducifólias. O que significa isso? Que as folhas vão cair, né, geralmente no outono, né, no finalzinho do outono para o inverno. E essa queda de folhas, é importante lembrar que elas ajudam a enriquecer o solo à medida que elas vão sendo incorporadas, né? Quais são as vegetações que a gente vai encontrar muito? Os bordos, carvalhos, são árvores altas, né, grandes, e algumas plantas rasteiras também é possível encontrar. A fauna, você vai ter inseto, anfíbio, ave, répteis e mamíferos, vai ter invertebrados e vertebrados, né? Mas se a gente for pensar em algum animal que a gente possa encontrar, a gente vai ver bastante esquilo, ratos silvestres, lobos, veados, ursos e corujas.
Se a gente for ver aqui, ó, aqui a gente tem uma floresta temperada, os ursos, os pandas, os veados, os alces, né? E uma coruja aqui representando. Então, basicamente tem essa cara aqui, a floresta temperada. Florestas tropicais. O clima, né, como o nome já diz, tropical. É um clima bem quente e úmido, ou seja, a gente está chegando no meio do globo. Então, na região tropical, o sol vai incidir, vai bater com mais força, né, com maior incidência. E aí o local vai ser mais quente, consequentemente vai evaporar mais água e aí o clima vai ser mais úmido. A vegetação. Você vai encontrar árvores de grande porte e folhas largas, que não costumam cair, igual às florestas temperadas, né? Então, você vai ter, por exemplo, essas florestas a gente vai encontrar na América Central, no norte da América do Sul, uma parte da África, né? Leste, mais ou menos na região leste da África, sul da Ásia, algumas ilhas do Pacífico e nordeste da Austrália. Então, são, como eu falei, vegetação de plantas e folhas largas e grandes que não vão cair em época nenhuma do ano. E essas árvores normalmente são de grande porte, é importante ressaltar isso. E a fauna, ela é bem variada. Aí um exemplo de fauna de animais que a gente possa encontrar: macacos, aves, lagartos, cobras, felinos. A gente vai encontrar alguns insetos também, que é a região tropical. Eles se desenvolvem também com maior força. Campos, quinto bioma. É um clima subtropical que fica entre regiões tropicais e temperadas, ou seja, é um clima, vamos dizer assim, não é tão frio nem quente. A vegetação, você vai ter basicamente de árvores, né, e rasteiras. Só que a gente tem duas divisões. Se a gente for, como é um bioma meio que fica entre regiões tropicais e regiões temperadas, então você vai ter características distintas. Nas regiões tropicais, a gente vai ter biomas como, por exemplo, savanas, que a gente vai encontrar na África e na Austrália, e o cerrado, que a gente vai encontrar no Brasil. A gente vai encontrar árvores maiores nesse tipo de regiões tropicais. Se a gente pegar o campo da região que está mais voltado para a região temperada, a gente vai ver as estepes, né? Aí são formadas mais por rasteiras, árvores de menores portes. As estepes a gente vai encontrar na Ásia e na Europa, pradarias na América do Norte e pampas na América do Sul. E cada ambiente vai ter tipo de animal diferente. Não cabe a gente ficar falando cada um aqui. Desertos. O clima é seco, né? Todo mundo já viu que o deserto quase não tem árvore. E a vegetação que tem é adaptada, conhecida como xerófita. Xerófita nada mais é que suportam períodos de seca, né? E temperaturas muito altas, porque conseguem armazenar água no caule. Isso é uma planta xerófita. E normalmente vão ter folhas transformadas em espinhos para ajudar a não perder água, né? Já que o local é muito quente. Um exemplo das xerófitas são os cactos, né? Que a gente vai ver. A fauna, a gente vai encontrar roedores, né? Rato, canguru, a marmota, que a gente viu no slide anterior. Algumas serpentes, lagartos, besouros, escorpiões, camelos, dromedários e etc. Então, os locais que a gente vai encontrar o deserto: África, Ásia, Estados Unidos, América do Sul, Austrália. Então, a gente falou dos biomas que a gente vai encontrar no mundo. Agora falamos a aula extensa, né? Porque os biomas são muito grandes, são vários assuntos que a gente vai falar. Biomas do Brasil. Se a gente fosse pegar o Brasil e dividir em bioma, a gente vai encontrar 9 biomas. Vamos falar rapidamente, assim, que não dá para falar muito, de cada um. Floresta amazônica. Fica onde? Na região, basicamente, do norte, né? E a gente vai ter um clima quente e úmido.
ele vai pegar 40% do território sul-americano, sendo a maior floresta tropical do mundo, né? Então, a gente vai encontrar ele nos estados do Amazonas, Pará, Acre, Roraima, norte do Mato Grosso, Rondônia, oeste do Maranhão. O clima é quente e úmido porque você vai ter chuvas frequentes. Só que cabe ressaltar que o solo é bem pobre, por conta da questão da chuva que vai dissolvendo os nutrientes do solo, eles são bem pobres. Mas, ao mesmo tempo que você tem uma quantidade de chuvas empobrecendo o solo, você tem que, como as árvores elas perdem suas folhas, né, e são grande quantidade, essas folhas ao caírem, elas vão ajudando a enriquecer o solo, porque elas vão sendo incorporados nutrientes dessas folhas ao solo e o solo vai ficando autorreciclado, né, vamos dizer assim. Então, são vegetações compostas por árvores grandes, altas, e também a gente vai encontrar Vitória régia e algumas epífitas, que são plantas que sobrevivem penduradas nas outras, né? Fauna, a gente vai ver costuma ver onças pintadas, botos cor-de-rosa, lontra, tamanduá, tatu. Se a gente for pensar nas aves, arara azul é uma característica, tucano, papagaio, répteis. A gente vai encontrar algumas serpentes, jararaca, jiboia. Além das serpentes, a gente vai encontrar jacaré também. Peixes de água doce, tucunaré, pacuia, etc. E alguns anfíbios também, sapo, rã. São animais que a gente vai ver mais ou menos aqui, ó. Que a gente tem uma arara, né, voando e uma onça. Mata Atlântica é o segundo bioma do Brasil. O clima é tropical úmido, ou seja, vai ter bastante chuva. A Mata Atlântica ela equivale a 15% do território brasileiro. Foi um bioma que sofreu muito com o desmatamento, porque a colonização ela explorou muito esses territórios. A Mata Atlântica ela se localiza, se a gente for pegar o mapa do Brasil, no litoral, na costa. Então, quando os portugueses ou outros colonizadores chegaram aqui no Brasil, foi a primeira área a ser explorada. Por isso que é um bioma que foi bem desmatado, né? Sofreu bastante com isso. Então, a vegetação, a gente vai ter árvores de médio e grande porte, e essas árvores de grande porte vão ter folhas bem largas, plantas de pequeno porte também, como bromélias, samambaias e etc. Como eu falei, o clima tropical úmido, porque vai ter a temperatura alta e chuvas bem abundantes. A fauna vai ser diversa, né? Os animais, a gente vai encontrar vários tipos de animais. Alguns mamíferos, gambá, primatas, que são os macacos, mico-leão dourado, por exemplo. A gente vai encontrar onça pintada, tatu, porco do mato, capivara e etc. Algumas aves, beija-flor, tucano, gavião, patos, enfim. E o que a gente vai ter? Que foi uma área que foi bem explorada com algumas atividades econômicas, como por exemplo pesca, agricultura, foi feito extrativismo mineral da madeira, como o do pau-brasil, que foi que deu o nome do nosso país. É um local que é tido para fazer vários locais com turismo e etc. Como eu falei, pega 17 estados, indo do sul até o nordeste. Então, são regiões também de turismo. Caatinga é um bioma bem considerável, também conhecido como sertão ou agreste. Pega 11% do território nacional, indo dos estados do Nordeste, praticamente quase todos, e norte de Minas. E foram desenvolvidas várias atividades econômicas, né? Plantações, criações de animais, para indústrias farmacêuticas, indústrias químicas, de alimentos. Então, por isso sofreu também bastante desmatamento, principalmente em relação à extração ilegal da madeira.
que foi bem utilizada a madeira e com isso foi bem devastado, vamos dizer assim. O clima, como eu falei, semiárido porque é quente, muito seco, e aí a gente vai ter vegetação adaptada, que a gente já falou que são xerófitas, que perdem pouca água, né? Tem espinhos para se adaptar ao calor intenso. Além disso, a gente vai ver plantas pequenas ou médias, como a maniçoba, que é uma árvore pequena. E árvores maiores a gente pode encontrar, por exemplo, o juazeiro. A fauna, a gente vai ter fauna diversa, mamíferos, gambás, tatu-bolas, sagui, que são macacos, né? Onças, capivaras, preais, répteis, pequenos lagartos, jiboias, cascavéis, jabutis, anfíbios, sapo cururu, que é um sapo bem, vamos dizer assim, grande, e aves, carcará, a gente vai ter ema e etc. Representantes. Como eu falei, vai pegar do Nordeste, os estados, e o norte de Minas, um pedacinho de Minas. Aqui, se a gente for ver, ó, vegetação formada por cacto, um local bem seco mesmo, e árvores pequenas e rasteiras. Quarto bioma, cerrado. O clima é quente, semelhante às savanas lá da África, que a gente vai ter verão chuvoso e inverno seco. Importante ressaltar que nesses invernos, devido à seca, é costume acontecer queimadas naturais. E esses locais também sofrem com as queimadas provocadas pelos humanos, chamadas de antrópicas. Então, é o segundo maior bioma da América do Sul, tem grande diversidade e pega 22% do território brasileiro. A vegetação possui árvores de troncos tortuosos. Isso é uma adaptação, né, das raízes dele e caules para suportar o calor que pode acontecer nas queimadas naturais e ao próprio calor do clima. A fauna, a gente vai encontrar vários mamíferos, tatu, tamanduá, macaco prego, cachorro do mato e etc. A gente vai encontrar algumas aves, papagaio, pica-pau, tucano, peixes, traíra, baiacu, répteis. A gente vai encontrar várias cobras, calangos, jabutis e etc. Aqui a gente vai ver árvores de caules tortuosos, né? Para poder se adaptar ao clima quente. Quinto bioma é o pampa, que o clima é temperado, ou seja, você tem 4 estações bem definidas. E aí você vai ter vegetações com plantas rasteiras e pequenas árvores também. A gente vai ter solos muito férteis e a principal atividade econômica, como é bem reto, né, os locais bem planos, você vai ter a exploração para desenvolver a pecuária, porque o relevo é plano. Alguns animais que a gente pode encontrar: mamíferos, furões, gato do pampa, veado campeiro, preá, répteis, na maioria são serpentes, e anfíbios a gente encontra um característico, que é o sapinho de barriga vermelha. Acabei esquecendo de colocar a foto. Na aula, se lembrar, eu coloco para vocês. Pantanal é o 6º bioma do Brasil. O clima, a gente vai ter verão quente e úmido e inverno bem seco, né? Então, vai ter mais ou menos estações bem definidas. É a maior planície inundável do planeta, que pega parte dos estados de Mato Grosso até Mato Grosso do Sul. A vegetação, a gente vai ter plantas aquáticas, né? Porque é uma planície, é um local bem alagado. E árvores de médio porte e vegetação rasteira também. A fauna, a gente vai encontrar uma grande biodiversidade, ou seja, vários animais, indo desde onça pintada, lobo-guará, capivara. A gente vai encontrar as antas, tamanduás, bandeiras. Aí vai ver algumas aves, tucanos, araras azuis e etc. Répteis, jacaré do Pantanal, que é aquele jacaré bem grande. Anfíbios, peixes, todos eles. O grande problema do Pantanal, assim como os outros biomas, é que ele sofreu exploração de minério, sofreu com pesca ilegal, a caça, altas atividades agropecuárias, então
um bioma que é bem devastado, né? Mata das Araucárias ou de Araucária, encontrado clima subtropical, inverno bem frio e estações bem definidas. Vamos encontrar nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, algumas áreas do Sudeste. Pega 15% do território nacional e as árvores são de grande porte, como, por exemplo, o pinheiro do Paraná. E alguns animais, a gente vai encontrar diversos também, indo desde insetos até algumas aves, como os sanhaços, e alguns mamíferos, como saguis e tatus. Lembrando que todos os biomas do Brasil foram também explorados, ele sofreu com a exploração da madeira e com a agropecuária. Então, a gente vai ver aqui, ó, um tipo de pinheiro, que a gente vai encontrar basicamente no sul do país. Mata dos Cocais é um ecossistema de transição formado por florestas úmidas da Amazônia, mais alguma parte da Caatinga e o Cerrado. E o clima, como vai pegar várias, é de transição aqui. Então, pega um pouquinho da floresta amazônica, Cerrado e a Caatinga. Ele fica aqui, ó, nesse pedacinho. Então, dependendo do local, ele vai ter um clima diferente. A vegetação é formada basicamente por palmeiras. A gente vai ter o babaçu, que é muito utilizado para indústrias de alimentos, de farmácia e cosméticos, buriti e carnaúba, que é usado para fabricar ceras. Então, aqui a gente vai ter as palmeiras representando. E o clima, como eu falei, varia. Restinga é um outro ecossistema de transição. A gente vai encontrar em litoral brasileiro, resumindo, praias, e o solo vai ser arenoso, formado por areias, e sal, porque proximidade com a água do mar. Vegetação